Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1. Tempo fresco, muito bom para estarmos reunidos. Que bênção! E a presença dos irmãos, uma alegria. Possamos cultivar este relacionamento, esta vida da igreja em nossos corações. Aos Efésios capítulo 1, verso 3, até o verso de número 23, diz assim a palavra do Senhor: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o seu propósito, o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não canso de dar graças por vocês, mencionando nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo assentar à sua direita, nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Graças a Deus. Que texto belíssimo da palavra do Senhor. Vamos orar. Curve sua cabeça. Senhor Deus amado, nós te louvamos, te agradecemos, te exaltamos. Tu és Senhor, tu és maravilhoso, tu és grande Rei, tu és Deus da nossa vida, Senhor. Tu conheces o nosso coração, a intimidade do nosso ser.
Tu conheces a nossa mente, Tu conheces o nosso deitar, o nosso levantar. Tu conheces, Senhor, os nossos pecados. Ó Deus, confessamos a Ti os nossos pecados, pedimos perdão por todos eles diante de Ti, Senhor, esta noite. Senhor amado, fortalece a vida de cada pessoa que está neste lugar esta noite. Nós cremos no sangue de Cristo Jesus, que nos purifica de todo o pecado, que nos libertou, nos lavou, nos resgatou, nos redimiu de todo o mal, nos deu a vida eterna. Nós te agradecemos, Jesus, pela tua morte na cruz do Calvário. Te agradecemos pela tua palavra lida esta noite, ó Pai. Senhor, abençoe a todos, ó Pai, que nos ouvem, ó Deus, pela internet, nos ouvem aqui pessoalmente na reunião da igreja. Estenda as tuas mãos sobre cada um, para que possamos entender a tua palavra, para que possamos compreender, assimilar a tua verdade, para que possamos ser fortalecidos na força do teu poder. Ó Deus, fortalece a tua igreja, age em nossos corações, age em nossa vida, ó Pai. Perdoa-nos, Senhor. Deus, derrama da graça, da unção do Senhor sobre nós. Senhor, quantas pessoas estão sofrendo, quantas pessoas nos hospitais. Nós oramos, ó Deus, para que tu intervenhas, Senhor, com o teu poder. Nós confiamos somente em ti. Tu és a nossa força, a nossa libertação. Tu és o resgate da nossa vida, da nossa alma. Tu és, Senhor, a salvação da nossa essência, do nosso ser. Tu és o caminho, a verdade, a vida. Tu és, Senhor, a paz que inunda o nosso coração. Tu és o perdão que nos atinge. Tu és a remissão dos nossos pecados. Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor nos lavou, o Senhor nos libertou, o Senhor nos deu vitória, o Senhor nos fez assentar nas regiões celestiais. O Senhor é o nosso pastor que nos guia, que nos fortalece, que nos ajuda, que nos auxilia, que estende a mão para nós, que cuida de nós, que guarda a todos os instantes o teu povo. Ó Deus, toda a nossa vida, todo o nosso ser, a nossa família, a nossa realidade mais íntima, tudo está em tuas mãos. É tudo para o louvor da tua glória, é tudo para o louvor da tua glória. Somente a ti, ó Jesus, somente a ti, Senhor, somente a ti, Senhor, nós queremos dar a glória, a honra e o louvor. Somente diante de ti nós dobramos os nossos joelhos para confessar, para pedir, para adorar, para exaltar, para louvar, porque tu és Deus e fora de ti não há outro. Não há outro, Senhor, não há outro Deus sobre a terra, não há outro Deus sobre o céu, não há outro Deus criador, não há outro Deus salvador, não há outro Deus libertador. Tu és grande, tu és Senhor da nossa vida e nós nos entregamos a ti. Nós vivemos para te adorar, nós vivemos para te louvar, nós vivemos para te exaltar, porque só o Senhor é Deus na nossa vida e nós confessamos o teu nome, confessamos a tua palavra, confessamos o teu Espírito, confessamos a graça do Senhor e o perdão dos nossos pecados e a libertação da nossa vida. Pai amado, que a graça e a unção do Senhor seja com toda a igreja, que o poder do teu Espírito invada todos os corações, para a glória do teu nome, para o louvor do teu nome, que nossa vida seja para exaltar, para louvar, para bendizer, para glorificar o Senhor, todas as vezes, todos os dias, todos os momentos. Queremos louvar ao teu nome, queremos agradecer ao Senhor, te louvar pela vida, te louvar pela paz, te louvar pela alegria do Espírito, te louvar pelo poder do Senhor na nossa vida. Nós declaramos a vitória de Cristo Jesus sobre os principados e potestades, sobre as obras das trevas. O Senhor Jesus é Senhor, é Rei e Salvador, e tua igreja se prostra diante de ti esta noite com alegria em nossos corações. Cantamos, louvamos, exaltamos, bendizemos, glorificamos o teu nome para todo sempre. Tu és Salvador da nossa vida, não
não há outro que seja amado de nossas almas, não há outro que seja tão grande, não há outro que seja tão poderoso. É a Ti e só a Ti que rendemos louvores, exaltação e glórias ao Teu nome, para sempre e sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor, aleluia, graças a Deus, aleluia. Deveríamos ficar orando a noite inteira hoje, que maravilha. Precisamos ser sensíveis ao Espírito de Deus, perceber quando Deus está nos direcionando. A igreja precisa orar, precisamos começar a acordar mais cedo para orar, precisamos dormir um pouco mais tarde para orar, precisamos tirar mais tempo de oração, precisamos nos dobrar mais diante de Deus, precisamos nos render mais aos pés de Cristo Jesus, precisamos ser sensíveis ao Espírito. O Espírito Santo nos chama para a oração, nos chama para a oração, chama a igreja para se entregar em oração, em louvor, em adoração ao Senhor. Muitas são as lutas que nos cercam, mas Deus é maravilhoso. Nós precisamos nos entregar à oração. Convoco a igreja para orar, convoco os irmãos para dobrarem os joelhos, convoco os irmãos para buscarem ao Senhor nas madrugadas, de manhã, à tarde, à noite, quando puderem. Convoco a igreja para a oração. Nós precisamos. Vivemos dias difíceis, dias de apatia espiritual, de frieza. Vivemos dias de revoltas, de iras, de raivas. Vivemos dias de pecado. Vivemos dias de angústia na alma. Nós precisamos orar, precisamos buscar a Deus. Quando a igreja ora, o céu se move. Quando a igreja ora, Deus nos deu a possibilidade de orar. Deus nos deu a responsabilidade de orar. Deus nos deu a alegria de orar. Deus nos deu a paz para orar. Deus nos deu a graça de estarmos orando. E quando oramos, Deus resolveu atender muitas das nossas orações. Deus resolveu colocar coisas que só serão recebidas pela igreja se a igreja orar. Precisamos orar. Não devemos pensar que, se eu sou de Deus, tudo automaticamente vai acontecer na minha vida. Não é assim. Não é assim. Deus decidiu colocar algumas coisas para nós recebermos só quando orarmos, para que possamos criar a prática da oração, porque a oração desenvolve a comunhão, a oração desenvolve a vida espiritual, a oração faz de nós nos humilharmos diante de Deus, desenvolve a humildade cristã. Então Deus estabeleceu que algumas coisas a gente vai receber pela oração. Tem coisas que você recebe sem a oração. Muitas coisas você recebe sem a oração e nem sabe que está recebendo. Mas muitas coisas Deus resolveu nos dar a partir da oração. Então precisamos orar. Precisamos buscar a Deus em oração. Meu Deus, eu não sei como terminar esse culto 9 horas hoje. Eu não sei como. Mas vamos começar meditando esta noite. Irmãos, muito se tem falado nesses últimos tempos sobre bênçãos. Pregações enfocam bênçãos. Pessoas vão aos cultos para ouvir, em geral, sobre bênçãos. Vão aos cultos para receber bênçãos, para buscar bênçãos. Me lembro de uma música que se cantava antigamente nos cultos. Eu vim buscar uma bênção, Jesus tem bênçãos para dar. Então as pessoas criaram uma cultura de ir para buscar a bênção. Não significa que Deus não vai te abençoar, não é isso. Mas as pessoas acabaram criando essa prática, esse desejo, essa vontade. Tentaram estabelecer um relacionamento na base da bênção. E isso tem se tornado uma doença no meio do povo evangélico.
Porque as pessoas acabam tentando criar um relacionamento com Deus na base da troca. Ou seja, eu vim aqui, e o que é que tu tens para mim? Eu estou aqui, eu orei. O que é que o Senhor pode fazer agora por mim? Ou o que eu preciso fazer para que o Senhor me dê aquilo que eu quero receber? E aí o interesse toma conta das relações. Deus se torna no grande provedor das bênçãos, e o seu povo se torna os caçadores das bênçãos de Deus. E as bênçãos, nesse aspecto, são, na maioria das vezes, coisas que as pessoas querem conquistar para suprir os seus desejos ou as suas necessidades. Essa é uma verdade. E isso é extremamente prejudicial. E não há nada na Bíblia, que nos garanta que os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos anseios desta vida serão todos respondidos por Deus. Não há. Não há nada na Bíblia que diga que tudo aquilo que você quiser, você vai conquistar de Deus. Não há. Esse é um lado da história. É uma doença que se estabeleceu na igreja evangélica brasileira, na igreja evangélica americana, na igreja evangélica no mundo todo, de algumas décadas para cá. Mas já por outro lado, nós temos uma outra realidade. É quando num combate contra essa prática adoecida e adoecedora de buscar somente as bênçãos, num combate a essa prática, nós podemos também cair em outro extremo. O daquele em que nós não podemos nem sequer falar, nem mencionar a palavra bênção. Falou em bênção, é neopentecostal. É prática da troca. É coisa de quem não tem nada com Deus. E aí, nesse aspecto, talvez alguns coloquem as bênçãos tão distantes da realidade presente, que parece impossível, de alguma forma, nós termos acesso a alguma bênção de Deus enquanto estamos aqui nessa vida. Tudo fica para só o pós-morte. Então, essa noite eu quero falar com vocês sobre essa realidade das bênçãos de Deus para nós. Quero encontrar um equilíbrio aqui na história. Quero entender com vocês essa noite quais são as bênçãos de Deus para nós hoje. O texto que nós lemos essa noite diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, presta atenção, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Vejam aqui que nós temos um versículo que talvez daria para falar muito tempo sobre ele, sem sequer chegar perto de esgotá-lo. Mas vamos dar uma olhadinha apenas com mais cuidado nesse texto esta noite. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. O verbo aqui denota um passado, que nos abençoou, ou seja, Ele já nos abençoou. Vejam que o abençoar aqui está relacionado não com o futuro, mas está relacionado com o passado. Então aqui nós temos as bênçãos
que já são e que por isso devem ser desfrutadas no presente por nós. Eu sei que ainda tem muitas bênçãos que receberemos no futuro, quando entrarmos na glória, isso é indiscutível. As coisas inefáveis que Deus preparou para nós na glória, como diz Paulo, isso é indiscutível. É claro que temos inúmeras bênçãos lá no futuro, na glória, mas também temos, com certeza, as bênçãos que já foram dadas, não que serão dadas, mas que já foram dadas, as quais fazem parte da nossa realidade presente. Então nós precisamos desfrutar daquilo que Deus já nos deu. Com certeza Deus já nos deu, e nós precisamos desfrutar disso. Precisamos estar envolvidos com esse banquete de bênçãos que estão disponíveis para nós hoje. Talvez alguns estejam estranhando a minha pregação essa noite. Calma. Ele já nos deu, e mais, Ele disse que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Então nós temos todas as bênçãos, não falta nenhuma. Ou seja, nós não somos abençoados com poucas bênçãos. Nós não somos abençoados com algumas bênçãos. Nós não somos abençoados com muitas bênçãos. Mas o texto diz que nós somos abençoados com todas as bênçãos de que nós necessitamos para viver. Somos abençoados com todas. Ele disse todas, a palavra todas é todas. Aqui exclui poucas, exclui muitas, exclui algumas, aqui são todas. Todas as bênçãos de que nós necessitamos para a vida, Ele já nos deu. E essas bênçãos são de que tipo? O texto continua dizendo, são bênçãos espirituais. Bênçãos espirituais. E aqui creio que se remete à nossa vida espiritual. E por isso eu não penso que essa palavra espiritual aqui esteja se opondo a algo físico. Não penso que ela está aqui para se contrapor ao aspecto físico. Mas eu penso que essa palavra espiritual está aqui para nos dizer que estas bênçãos estão relacionadas com o nosso crescimento, com o nosso amadurecimento e com a sustentação da nossa vida espiritual. Então são bênçãos que dão o crescimento da vida com Deus. São bênçãos que dão o amadurecimento da vida com Deus. São bênçãos que dão a sustentação da vida com Deus. Essas são dádivas de Deus para que possamos florescer na vida com o Senhor, para que possamos dar frutos na vida com o Senhor, para que possamos viver para a glória de Cristo. Então, são bênçãos espirituais que produzem amadurecimento, crescimento e sustentação na vida do cristão. Mas ainda aqui no texto tem a questão da origem. Qual é a origem destas bênçãos? E o texto diz, elas são bênçãos celestiais. Ou seja, elas vêm do céu, elas não têm origem terrena. Elas não têm origem no homem. São bênçãos celestiais, e no grego clássico, a palavra usada aqui para celestial, ou regiões celestiais, poderia se referir ao lugar onde os deuses habitavam, e de onde eles vinham. Ou seja, as bênçãos de origem terrena são falhas, são perecíveis, são temporárias, são circunstanciais.
Mas as bênçãos que nós recebemos, elas não têm origem terrena, elas vêm do céu, do lugar da morada de Deus. Elas vêm da habitação do Altíssimo. Por isso, essas bênçãos não podem ser ameaçadas em nossa vida por nada. Elas não podem estar sujeitas a nada terreno. Não existe qualquer situação na terra que possa mudar essas bênçãos. Não existe qualquer situação aqui na terra que possa impedir. Tem gente que fala, está sendo impedida a bênção. Não existe nenhuma situação na terra que possa impedir, que possa destruir, que possa corromper essas bênçãos, porque elas vêm do céu. E além de vir do céu, elas também têm a sua origem em uma pessoa, que é a pessoa de Cristo. O texto diz, são bênçãos celestiais em Cristo. Ou seja, Cristo é a fonte das nossas bênçãos. Não os homens, não os patrões, não os empregados, não os pais, as mães, não os filhos, os maridos, a esposa, não, a fonte das nossas bênçãos, as quais Deus nos abençoou, e com todas elas, a fonte é o próprio Cristo. Não são os pífios, os frágeis recursos humanos, mas é o próprio Senhor, a fonte da nossa bênção. Então as nossas bênçãos são celestiais, elas vêm de Cristo para nós. Vejam vocês, irmãos, nós somos já, não seremos, nós já somos abençoados. E somos abençoados com todas as bênçãos, não com algumas, não com muitas, não com poucas, nós somos com todas as bênçãos. E as nossas bênçãos vêm do céu, e as nossas bênçãos têm origem em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então isso é motivo da gente se alegrar, da gente louvar. Isso é motivo, se vocês querem um motivo para cantar, não é qualquer outro motivo aqui na terra, é um motivo do céu, é um motivo da presença do Senhor, é um motivo da bênção do Senhor sobre a igreja. Então esse é o motivo para adorarmos e para louvarmos, porque Deus já nos deu todas as bênçãos espirituais que vêm do céu de Cristo Jesus. Agora eu começo a pensar, então quais são essas bênçãos então? Quais são as bênçãos que nós já recebemos e que podemos e que devemos desfrutar hoje? Quais são elas? E eu vou numerar apenas algumas. Primeiro, baseado neste texto que nós lemos, nós já temos as bênçãos, ou a bênção, de vivermos a santidade da palavra de Deus. Nós já temos essa bênção. Verso 4, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu, a igreja, nos escolheu em quem? Em Cristo. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Esta é a primeira bênção que nós temos neste texto aqui, muito clara. Temos o privilégio, temos a bênção de sermos santos e irrepreensíveis. Temos o privilégio, temos a bênção que Deus nos dá para desfrutarmos da santidade, ou seja, nós não precisamos mais viver como escravos do pecado. Nós não precisamos mais ser aprisionados pelo pecado. Nós não precisamos mais ser destruídos pelo pecado. Olha que bênção maravilhosa. Hoje, não é amanhã, não é o mês que vem, não é lá na eternidade só. Hoje nós podemos começar a viver a vida de santidade hoje, porque Deus já nos deu essa bênção. Ele já nos deu e predestinou a igreja em Cristo para viverem uma vida santa lá na eternidade. Então a santidade hoje faz parte da vida da igreja.
Podemos viver a beleza da santidade, e a santidade não é coisa ruim. A cultura popular estabeleceu a ideia de que a santidade é uma coisa opaca, cinzenta, obscura, estranha, esquisita e, em última parte, ruim. A cultura popular estabeleceu isso, porque quando se tem homens de imagens imagens de homens que as pessoas dizem, olha, esse é um santo, como é que a imagem parece? Uma pessoa assim, com uma cara meio emburrada, com uma cara meio triste, com uma cara meio esquisita, pensativa, meio em transe na vida, meio fora da realidade, meio problemático da mente, meio esquisitão. Esse é o santo. Quanto mais lúgubre, quanto mais escuro, quanto mais esquisito, quanto mais cinzento, os quadros da santidade são os quadros sem sol, com nuvens, com um clima chuvoso, escuro, estranho, dentro de mosteiros fétidos, dentro de claustros fechados, embolorados, cinzentos. Ali há a santidade. Então as pessoas criaram uma imagem na cabeça de que viver na santidade é viver trancafiado dentro de um claustro, dentro de uma prisão, e ali, de joelhos no milho, orando e sofrendo e chorando. Esse é o santo. Isso é uma grande mentira do diabo, porque a vida de santidade não tem nada a ver com isso. Vida de santidade, ao contrário, é uma vida de alegria e de paz no coração, porque quem é santo foi liberto das garras, das prisões do pecado. Quem está preso no pecado pode parecer sorrindo por fora, mas ele está vivendo na angústia da alma, está fazendo coisas e tentando sorrir para ver se alegra de alguma forma, porque na verdade está preso nas angústias de sua própria alma. Mas quem vive na santidade está completamente livre e solto, está liberto, está na paz, está na alegria. Então a santidade traz a alegria para o coração. Quem é mais santo é mais feliz. A alegria cresce proporcionalmente em uma pessoa pela sua santidade. Quando você encontra alguém realmente, profundamente feliz, alegre no seu coração, pode perceber, essa pessoa tem santidade. Quanto mais você vive a santidade, mais a alegria invade o seu coração e a sua alma. De repente dá vontade de você sair pulando e dando risada na rua e gritando de alegria. Esse é o santo, porque foi liberto do pecado. É como alguém que passa o tempo todo preso numa cadeia e de repente vem uma ordem judicial de soltura, e ele então vê as portas da cela se abrirem, e ele sai para enxergar a vida, para ver o sol, para observar as ruas, para observar as pessoas, para observar os pássaros, para curtir a sua liberdade. Isto é santidade. Santidade é quando eu sou liberto da escravidão e das garras do pecado. Então, nós temos a bênção da alegria na santidade. Nós temos a bênção da santidade em Cristo. Alegria e santidade andam juntos. Então, hoje nós já somos, não seremos, nós já somos abençoados com a santificação e somos abençoados com a oportunidade de ser felizes a partir da santificação. E isso nos chama para a responsabilidade de viver em santificação constante. Porque Hebreus 12:14 diz: esforcem-se por viver em paz com todos e para serem santos. Sem a santidade ninguém verá o Senhor. Esforcem-se para viver a santidade. Sem a santidade ninguém verá o Senhor. Então, quando o pecado chega, é necessário esforço para rejeitar o pecado, mas ao mesmo tempo, quando eu rejeito o pecado, vem a alegria e a paz no meu coração, porque Cristo me deu a graça de poder rejeitar o pecado e viver em santidade para Ele.
Antigamente o pecado chegava e eu não conseguia rejeitar o pecado, eu tinha que ser dominado pelo pecado, ele me pegava, me agarrava, me dominava e fazia o que ele queria comigo. Mas agora eu sou livre. Quando o pecado chega, eu posso dizer: saia em nome de Jesus, eu não vou fazer isso, não vou falar aquilo, não vou pensar dessa maneira. E quando eu exerço essa autoridade que Deus já me deu, por sua bênção da santificação, Deus já me deu, então a alegria invade o meu coração. Somos abençoados com a santidade. Também não só isso, também temos a bênção de pertencermos à família celestial. Temos a bênção de pertencermos a uma família celestial. Verso 4 até o verso 6 dizem: amor nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então aqui nós temos a bênção da filiação, nós somos adotados. Somos adotados. Se somos adotados, entramos por uma família. A igreja é adotada em Cristo Jesus. Cristo nos adota como filhos. Cristo nos recebe como filhos. Somos recebidos como filhos. Nascemos no mundo, mas somos recebidos como filhos na glória. Então em Cristo Jesus, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, Ele nos concedeu gratuitamente no amado o privilégio de sermos adotados como filhos. Então nós temos a bênção da filiação, da adoção. Somos adotados por meio de Jesus Cristo, e isso é uma maravilha, porque se outrora éramos bastardos, se outrora não tínhamos um Pai celestial, se outrora vivíamos presos e agarrados nas nossas misérias espirituais, agora nós somos parte da família de Deus. E isso é maravilhoso, porque Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai. Ele diz aos discípulos: orai assim, Pai nosso que estais no céu. Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai, e isso significa que nós fazemos parte de uma grande família, e é isso que Deus fez conosco. O plano, o propósito de Deus é construir uma grande família na terra. Este é o propósito do Pai, e Ele constitui a igreja como sua família. Então nós temos uma família, e esta é uma bênção maravilhosa, ou seja, nós não estamos isolados, não estamos sozinhos, nós não estamos deixados na sarjeta, nós não estamos abandonados, não somos órfãos, nós temos uma família, somos adotados como filhos, e sendo filhos somos uma família, temos um pai, e tendo um pai nós temos uma herança em Cristo Jesus. Nós já temos, não teremos, nós já temos. Quando você fala de herança terrena, de herança de pais terrenos, os filhos têm e ainda não têm, porque tem, mas o pai pode perder em vida, e se o pai perder em vida, não tem, quando o pai morre. Ou tem, e o pai morre e deixa a herança, mas um mês depois, um ano depois, o filho perde toda a herança do pai. Então tem e não tem. Mas quando nós estamos falando de Cristo, quando nós estamos falando de Deus, nós estamos falando do nosso Pai Celestial, que nos deu herança em Cristo Jesus. Então nós já temos, já somos parte de uma família. Nós não seremos uma família no céu, nós já somos hoje uma família aqui na terra, como a igreja do Senhor. Já somos hoje, agora, uma família, e precisamos viver e desfrutar e agir como responsabilidade em relação a essa família a qual nós pertencemos. Pertencemos à família celestial. Ninguém tem o direito de se sentir para baixo, ninguém tem o direito de se sentir abandonado, ninguém tem o direito de se sentir, olha, eu sou o último do último da história, ninguém gosta de mim. Ninguém tem esse direito, porque você está inserido na grande família de Deus, na qual Deus é o Pai, na qual Cristo Jesus é o cabeça dessa família. Nós estamos na família de Deus, aleluia.
O meu pai e a minha mãe podem morrer, mas nós continuamos tendo uma família celestial. Você pode perder seus irmãos, você pode perder sua esposa, seus filhos, você continua tendo uma família, porque você está inserido na família celestial. Isso é maravilhoso. A família terrena é uma bênção, mas a família celestial é maravilhosa. Porque a família terrena passa, mas a família celestial continua para sempre. Hoje nós celebramos 80 anos do meu pai. E eu fiquei imaginando, 80 anos. Eu me lembro quando meu pai chegou com 50 anos e ele falou uma frase assim: eu agora tenho meio século, 50 anos. E eu naquela época disse: misericórdia, está velho. Hoje eu cheguei aqui, o Vanderlei já me falou, quarta-feira já é a nossa vacina, 50 anos. Eu digo, meio século. Meu pai já está com 80. Eu digo, eu não sei até quando meu pai vai continuar aqui, está com 80. Mas eu digo, eu tenho um Pai celestial que nunca vai me abandonar. Aleluia. Glória a Deus. Temos a bênção da família. O homem e a mulher foi feito para viver em família. Temos a bênção da família. Aleluia. Aleluia. Terceira bênção. Nós temos a bênção de sermos perdoados. Essa bênção é maravilhosa. Nós temos a bênção de sermos perdoados. O verso 7 diz, nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. A remissão dos pecados. A redenção pelo seu sangue, Jesus. Nós vamos celebrar daqui a pouco a ceia do Senhor, que celebra a remissão dos nossos pecados, porque Jesus morrendo na cruz com seu sangue derramado, nos purificou de todo o pecado. Então nós somos redimidos, presta atenção. Um prisioneiro pode ser condenado, um ser humano pode receber a sentença de condenação e culpa pelos seus atos, é verdade. Mas quando eu estou em Cristo Jesus, a Bíblia diz que Cristo na cruz rasgou o escrito de dívida. Eu tinha uma promissória impagável com Deus por causa dos meus pecados. Eu tinha um decreto, não eram esses decretinhos que nós vemos por aí, era um decreto de Deus que me condenava à morte por causa do meu pecado, e ninguém podia atingir aquele decreto. Ele estava acima de qualquer tribunal na terra, ele estava acima de qualquer ser humano, ele estava acima de qualquer autoridade, de qualquer poder na terra. Esse decreto estava acima de qualquer corte na face da terra, porque ele estava estabelecido no céu. A alma que pecar, esta morrerá. Era o decreto de Deus, ponto final. Então todos nós tínhamos um escrito de dívida que estava lá. Você pecou, deve, e a causa do teu pecado, o resultado do teu pecado é a morte na tua vida. Estava lá, minha e sua. Tinha o arquivo, quando Deus puxava o arquivo dele, saía a minha ficha, e a ficha estava lá, culpado, condenado à morte, estava lá. Mas, aleluia, a bênção chegou. A bênção chegou quando Cristo morreu na cruz do Calvário. Ele pegou aquele arquivo, disse, Pai, traga aqui o arquivo, e trouxe o arquivo, e pegou a minha ficha, e pegou a sua ficha, e rasgou a sua ficha. Aquela noite ele rasgou o escrito de dívida que era contra nós. Aleluia, nós somos perdoados, glória a Deus, somos perdoados. Ninguém pode nos acusar, nós somos perdoados. O diabo pode se levantar com todo o inferno para tentar te acusar, mas você é perdoado. Se você está em Jesus, você é perdoado, você é redimido, você foi livre do pecado.
Você foi perdoado. Nós temos a bênção do resgate, a bênção do perdão, a bênção da redenção. Nós temos a bênção e o poder de nos arrependermos dos nossos pecados e recebermos o perdão de Deus sobre a nossa vida. Temos o poder. Você tem o poder de se arrepender. Eu peco, você peca. Nós pecamos. Mas quando pecamos, nós temos o poder de nos arrependermos deste pecado. E quando arrependemos deste pecado, nós temos o poder e a graça de sermos livres desse pecado, perdoados pelo sangue de Cristo Jesus. Então nós vamos tomar a ceia do Senhor esta noite, mas vamos tomar com alegria no nosso coração. Não vamos tomar com medo, não vamos tomar com medo de sermos consumidos, fulminados. Porque se Deus olhar para mim e ver o pecado que eu cometi ontem, antes de ontem, Ele vai me fulminar, Ele vai derramar sua ira sobre mim. Não, quando Deus olhar para mim e ver o meu pecado, Ele vai enxergar o sangue de Cristo Jesus me cobrindo. Eu fui perdoado, você foi perdoado, nós temos a bênção do perdão. E porque temos a bênção do perdão, quando chega a bênção do perdão, chega a paz. Porque Cristo veio trazer paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Quando chega o perdão, chega a paz. Então Cristo veio trazer paz para mim e para você, através do perdão, paz com Deus, paz com os homens. Deus veio trazer paz ao nosso coração. Mas é preciso se arrepender para ser perdoado. Nos arrependemos e somos perdoados, aleluia, isso é uma bênção tremenda. Porque viver em culpa, porque viver carregando a culpa, porque viver carregando a angústia no coração da condenação, isso é terrivelmente adoecedor, adoece a alma, destrói a vida da pessoa, porque ela carrega a culpa. Mas quando ela sabe, e perdão não é algo que você sente, é algo que você sabe. Quando você sabe, não pense, não estou sentindo que Deus me perdoou. Você não vai sentir que Deus te perdoou. Você vai saber que Deus te perdoou pela palavra dele. Não pense que nós vamos viver por sentimentos. Nós não vivemos por sentimentos, nós vivemos por fé. Sim, mas quem diz para você que Deus te perdoou? A Bíblia diz. A palavra de Deus diz, e a palavra de Deus não pode mentir. E a palavra de Deus diz que eu sou perdoado. Então nós vamos ser salvos em Cristo Jesus, porque somos perdoados pelo sangue de Cristo Jesus. Dizem que Billy Graham, nos seus 99 anos, próximo dos seus 99, morreu com 99 anos. Ele diz assim: quando eu estiver chegando na glória, e o peso dos meus pecados da justiça estiver vindo para o meu lado, eu vou pender para o lado da cruz, aleluia, porque nós somos perdoados na cruz de Jesus, nós somos perdoados. Cristo nos perdoou. Você não vai para o céu pelo seu bom comportamento. O seu bom comportamento é uma obrigação sua como cristão. Mas você não vai para o céu pelas coisas certas que você faz. As coisas certas que você faz deve ser uma obrigação tua como cristão. Você vai para o céu por aquilo que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Nós somos perdoados. Que bênção maravilhosa! Eu não posso falar de outras bênçãos, porque essas bênçãos são tão maravilhosas, que elas são as maiores. Que graça, que alegria! Essa noite é uma noite de extrema alegria nos corações. Somos perdoados. Não só isso, meu Deus, não consigo parar. Somos abençoados com a sabedoria e o entendimento, segundo esse texto. Abençoados com sabedoria e entendimento, o verso 8 diz que Deus derramou abundantemente, não é pouco, presta atenção, eu gosto dessas palavras na Bíblia, porque Deus não é um Deus de miséria, Ele derrama abundância, Ele derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Então, não é por muito ler livros que nos tornamos sábios. Nós nos tornamos sábios pela graça e o poder de Deus derramado sobre a nossa vida, e isso Ele já nos deu. Então todos nós, Igreja de Cristo, somos sábios. Somos sábios porque temos a sabedoria de Deus em nós, não é a sabedoria do mundo.
Eu posso estudar livros de filosofia, de história, isso pode ser muito bom, trazer muito conhecimento sobre algumas coisas, mas não trazem sabedoria. Não trazem sabedoria. A sabedoria é a sabedoria divina, vem de Deus. É por isso que o Provérbios fala sobre a sabedoria. É por isso que Salomão escreve sobre a sabedoria, porque a sabedoria é compreendida como algo divino, ela vem de Deus, só Deus pode dar a sabedoria. Por isso se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá a todos, abundantemente. Deus nos deu abundantemente a sabedoria. Então nós podemos viver em sabedoria e conhecimento do Senhor. Precisamos e devemos ter entendimento das coisas de Deus, da vida humana. Isso tudo vem pela bênção de Deus, Deus nos dá. Temos a oração de Paulo aqui nesse texto que diz: peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, que conceda a vocês o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Veja, Deus já nos deu, porém devemos buscar isso. Tem coisas que Deus já nos deu, mas elas estão aguardando a gente buscar em oração. Já está dado, o banquete já está posto, mas você precisa buscar em oração, você precisa pedir ao Senhor. E pedir é uma forma de se apropriar daquilo, segundo a graça de Deus. É assim que acontece. Deus já te deu, mas você precisa buscar. Se você não for buscar, não chega até você. Ele já te deu, mas você precisa orar. Por isso Paulo disse: olha, eu peço ao Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, que conceda a vocês o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Sabedoria e revelação no conhecimento dele, é dele que vem o conhecimento. Tem vários tipos de conhecimento sobre a terra, mas o conhecimento que traz vida é o conhecimento de Deus. Tem vários tipos de conhecimento da terra, mas o único que pode mudar a vida de um ser humano radicalmente é o conhecimento de Deus. Por isso precisamos buscar. Então devemos crescer, e não é só, já recebi, pedir, recebi, não. Você deve crescer, é algo que vai desenvolver em você, o conhecimento e a sabedoria. Por isso, 2 de Pedro, capítulo 3, verso 18, vai dizer: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja a glória agora e para sempre, amém. Ou seja, cresçam é uma ordem, é um verbo imperativo, cresçam na graça e no conhecimento do Senhor. É algo que eu e você precisamos crescer cada vez mais, nos envolver com Deus, buscar, pedir, e Deus vai nos dando a graça e o conhecimento. Precisamos disso. Somos abençoados com a sabedoria e o conhecimento de Deus. Que bênção maravilhosa! Alguém pode ter tudo na vida, mas se não tiver sabedoria, não tem nada. Alguém pode ter muita coisa, mas se estiver em trevas, não tem conhecimento, não tem nada. O conhecimento de Deus é maravilhoso. Mas tem mais bênção. Nós temos a bênção da esperança. O verso 12 diz: a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Esperamos. Nós somos abençoados com a esperança em Cristo. Ou seja, não somos desesperados. Não colocamos a nossa esperança nos homens falhos. A nossa esperança está no Senhor. Por isso diz o verso 14: o Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Ou seja, o Espírito Santo em nós é o penhor. É o penhor o quê? Da herança. Então Deus disse: olha, eu já dei a herança para vocês, mas agora eu vou dar o penhor, para vocês ficarem uma garantia de que vocês vão ter a herança. Vai ter uma garantia. O que é? O Espírito Santo. O Espírito Santo em nós. Então o Espírito Santo em mim e você é a garantia de que nós temos acesso à nossa herança, e nós vamos habitar para sempre com o Senhor. Então já temos isso, já temos a garantia, já temos o penhor, já temos essa esperança, e a nossa esperança está no Senhor. A esperança dos homens pode estar numa vacina hoje em dia. Vai passar essa onda, espero que não venha outra. Mas aí os homens vão continuar esperando, mas vão esperar agora em outras coisas diferentes. Sempre estão colocando a sua esperança em alguma coisa material, seja numa cura de uma doença, seja num recurso financeiro, seja num líder político, seja num líder de qualquer outra
natureza, mas nós não colocamos a nossa esperança nessas coisas. A nossa esperança está em Jesus, em Jesus. Quando você tem a sua esperança em Jesus, nada pode abalar você. Os hospitais imprudentes agora estão todos lotados, está morrendo não sei quanta gente. Se você tem a esperança em Jesus, é em Jesus o teu coração que está. Mas agora está vindo agora um fungo lá da Índia, não sei do que, está vindo agora uma outra doença que surgiu lá na Ásia e vai atingir a gente aqui. Se a tua esperança está em Jesus, está em Jesus. Nós aguardamos em Jesus e esperamos no nosso Salvador. Ele é a nossa esperança. Mas o mundo vai indo de mal a pior, e vai mesmo, porque a Bíblia diz que nos últimos tempos o mundo iria de mal a pior, porque a iniquidade iria se multiplicar, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, e onde não existe amor, existe todo tipo de destruição. Então o mundo não vai melhorar, o mundo vai piorar cada vez mais. Vai sair essa doença, virá outras. Vai sair essa crise econômica, virão outras. O mundo vai piorar cada vez mais. O mundo caminha para o caos, porque esse mundo já está condenado. Ele está se deteriorando, ele está se apodrecendo, porque ele já caminha para a destruição. Mas a nossa esperança não está nesse mundo. A nossa esperança está no nosso Senhor, em Jesus Cristo. Ele é a âncora da nossa alma, ele é a esperança da nossa vida. Os homens podem chegar até tal lugar, mas Cristo vai muito mais além. A medicina pode chegar até seus limites, mas Cristo é o médico dos médicos. Ele é o Senhor da nossa alma. A nossa vida tem que ficar em Deus. Então temos a nossa herança, que nos dá esperança, e devemos agir segundo essa esperança. Mas temos a bênção também da promessa do Espírito. A promessa do Espírito, verso 13, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Esta é a nossa bênção. Nós temos o selo do Espírito Santo de Deus em nós, o Espírito Santo da promessa, que foi prometido lá atrás pelos profetas, que foi prometido pelo profeta Joel, que foi prometido no Antigo Testamento. Esse Espírito Santo veio e habita em nós, ele é prometido para nós, então nós temos o Espírito Santo. Agora, tem vários níveis de relacionamento com o Espírito Santo. Qualquer dia eu vou pregar isso aqui, porque precisamos aprender isso. Tem vários níveis de relacionamento. Tem pessoas que têm o Espírito Santo na vida e pronto, param aí. Mas tem pessoas que se desenvolvem num poder com o Espírito Santo, onde os dons de Deus começam a florar sobre a sua vida. Tem pessoas que estão mergulhadas no Espírito Santo. Tem pessoas que estão cheias do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é um ser, uma pessoa, e ele está conosco, em nós, mas nós devemos desenvolver um relacionamento com ele. Precisamos de ter intimidade com o Espírito Santo, precisamos ser tocados, envolvidos. Quando você vê a igreja primitiva, o Espírito Santo falava a Paulo, faça isso, faça aquilo, não vá para lá, vá para cá. O Espírito Santo falava ao coração de Paulo, porque Paulo tinha comunhão, intimidade com o Espírito Santo. Os irmãos da igreja primitiva chegavam, oravam pelas pessoas, e elas começavam a falar em línguas estranhas, porque o poder do Espírito Santo estava ali. Era tão forte a presença do Espírito Santo, que quando Ananias e Safira mentiram, caíram mortos na igreja, diante de Deus. Era o poder do Espírito Santo naquela igreja. Então precisamos entender que a presença do Espírito Santo é algo que precisa ser cultivado, trabalhado, desenvolvido em nós. Temos a bênção da promessa do Espírito Santo. E por último, temos a bênção de ser igreja. E sujeitou todas as coisas debaixo, verso 22 e 23, dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja. Jesus é o cabeça da igreja, a qual é o seu corpo,
a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então somos a igreja de Cristo, somos o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça, e isso é um privilégio, uma bênção. É a bênção de ser igreja. Presta atenção, ser igreja é mais do que estar na igreja. Estar na igreja, na reunião da igreja, é muito importante, os irmãos devem cultivar isso sempre. Mas ser a igreja é mais do que isso. Ser a igreja é estar debaixo da cabeça que é Cristo Jesus. É ter Cristo como cabeça da nossa vida, governando, guiando, falando, indicando, mostrando, fortalecendo, animando, alimentando a nossa alma. Então precisamos entender que nós temos a bênção de ser igreja, isso aí faz parte da nossa vida. Ser igreja é uma bênção, ser parte da igreja é uma bênção. Então, irmãos, nós somos ricamente abençoados. Eu não sei que as pessoas falam tanto em bênçãos e não percebem essas bênçãos, que são as verdadeiras bênçãos. Você até pode receber a bênção de uma cura, você pode receber a bênção de um emprego, você até pode receber a bênção de uma ajuda financeira. Eu não digo que Deus não faça isso, porque Ele faz. Deus é Senhor, Ele faz. Quantas pessoas foram curadas? Quantas pessoas foram curadas do corpo físico? Faz parte das bênçãos de Deus. Mas estas bênçãos são bênçãos temporais, porque você é curado aqui, depois fica doente de novo, acaba morrendo com o tempo, a velhice. Você recebe um emprego aqui, mas depois vai aposentar, ou depois você acaba perdendo esse emprego de alguma forma. Você recebe um dinheiro aqui para pagar uma conta, mas depois vem outras contas para pagar. Essas coisas são temporais. Lázaro foi ressuscitado por Jesus, mas depois voltou a morrer. Jesus curou centenas, milhares de pessoas em sua época, mas depois essas pessoas, obviamente, ficaram doentes novamente e morreram quando chegou a idade, quando chegou o tempo. Então essas coisas são passageiras desse ponto de vista, mas existem essas bênçãos aqui, que elas renovam a sua vida como um todo, renovam todo o seu ser, a tua mente, o seu corpo, a sua vida, a sua forma de ser. Elas estruturam você, elas dão força para você caminhar, elas dão amadurecimento para a sua alma, elas trazem alimento para o seu ser, elas alimentam a sua vida de tal forma que você leva elas para toda a eternidade. Então essas bênçãos que Deus já nos abençoou, está aqui no livro de Efésios, que nós lemos essa noite. Por isso precisamos aproveitar, irmãos, aproveitar, o banquete está posto, a mesa está posta, a mesa das bênçãos de Deus para nós, Ele já nos deu, cabe a você desfrutar ou não dessas bênçãos, a bênção da santidade, a bênção da família celestial. Tem gente que vive como se tivesse abandonado, jogado na sarjeta. Meu irmão, você tem uma família celestial, a bênção da família celestial, a bênção do perdão dos pecados. Tem gente que fica carregando os seus pecados, quando Cristo já perdoou. A bênção da sabedoria e do entendimento, a bênção da esperança, a bênção da promessa do Espírito, a bênção de ser igreja do Senhor. Tudo isso foi dado a nós, em Cristo e por Cristo Jesus. São bênçãos que vieram do céu para nós, que tem sua origem na pessoa de Jesus Cristo, para a minha e para a sua vida. Desfrute as bênçãos de Deus, enquanto você aqui vive, para a glória do Senhor, amém? Deus me deu essa mensagem domingo passado, creio que essa mensagem era para hoje, para o nosso coração, que as bênçãos de Deus estejam sobre a igreja, para a glória do Senhor Jesus. Fiquemos em pé. Como o nosso tempo está muito esgotado, temos apenas 20 minutos, então nós não vamos cantar agora, eu vou orar aqui embaixo, vou chamar os diáconos para nós servirmos a ceia do Senhor. Eu vou pregando e depois me lembro que tem a ceia e que também ocupa tempo a ceia do Senhor, e aí eu esqueço que tem que parar e pregar um pouco antes. Vamos orar, agradecer o Senhor.
Essa noite nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 11, o que eu recebi do Senhor eu também lhes entreguei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, este é meu corpo que é dado em favor de vós. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o meu sangue, é a nova aliança no meu sangue, bebei dele todos. Então nós vamos comer o pão esta noite. O pão representa o corpo de Cristo Jesus. Esta é nossa bênção, não esse pãozinho aqui, mas o que ele representa, o corpo de Cristo Jesus. Nós somos abençoados, somos abençoados. Tem gente que vive como se ele fosse amaldiçoado o tempo todo. Nós somos abençoados. Quando alguém disser, você é um sofredor, não, nós somos abençoados, somos abençoados. Eu posso não ter muito dinheiro no bolso, mas eu sou abençoado. Eu posso não ter uma casa para morar própria, eu não posso não ter o melhor carro, mas eu sou abençoado, porque estou em Cristo Jesus. Sou abençoado, muito abençoado. Você é muito abençoado. Você é muito abençoado. Para a glória de Deus. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor pelo pão.